Pessoal, bom dia. Então nós vamos agora fazer uma revisão para aqueles que já estão acompanhando outras turmas. Eu acho que existem 3 turmas aqui. E vamos também dar um conteúdo novo, ok? Eu vou lembrar, semana passada nós entregamos para vocês um questionário, um materialzinho, um exercício. Se você o trouxe, não foi perfeito. Se você o trouxe, perfeito, que nós vamos usar hoje. Se você não trouxe, não se preocupe, que a gente vai mandar para você, tá bom? Eu só mandei antes, porque aí ia dar spoiler de muita coisa, aí como nós não tínhamos completado, eu queria completar agora, tá bom? Outra coisa, nós temos então a ideia da revisão do conteúdo novo. Então nós vamos mesclar essas duas coisas, tá bom, gente? Ok. Outra coisa que eu queria conversar com vocês antes de iniciarmos é a respeito da como nós precisamos estudar para concurso público, tá? Quando se trata de concurso público da área de educação, vocês precisam fazer 3 coisas. 3 coisas. A primeira, lógico, é ter o conteúdo, a aula. A segunda é a revisão e a terceira, exercício, questões de prova. Fazer simulado, questões de prova, você vai então estudar, vai pegar ali o PDF, vai fazer a revisão e vai também fazer as questões de prova. Terminou, volta de novo. Aula, revisão, questões de prova. Em alguns concursos por aí chamam isso de ciclo inevitável, porque é inevitável, você vai passar porque isso é inevitável. Eu chamo de imbatível. Uma coisa é você se preparar. Outra coisa é você ficar imbatível. Você quer tirar foto, colega? É isso? Deixa eu vir para cá então. Meu povo, você tem que dedicar seu tempo para estudar. Ok? Somente aqui, se o professor falar, olha, só assistir minha aula já basta, isso está errado. Tem alguma coisa muito errada acontecendo. Eu preciso que vocês também se dediquem, porque isso se torna imbatível. Não é se você vai passar, é quando você vai passar. Gente, isso não é uma coisa assim, alguém sentou uma vez numa mesa, colocou um computador, vou inventar uma técnica. Não, isso é testado, isso funciona, isso dá resultado. Eu quero que você tenha resultado, eu estou aqui já porque eu quero ganhar dinheiro. Claro, temos contas para pagar, mas também é porque eu quero que você passe. Lembre-se, tá? Eu poderia, ontem, quando eu estava elaborando material, postando montando aula, eu podia estar assistindo no Netflix, poderia estar, mas a minha ideia é montar um conteúdo programático para que você passe. E aí, isso aqui não surge de qualquer maneira, isso é pesquisa, isso é experiência, isso é dedicação. Você também precisa se dedicar. Uma coisa que é importante que eu quero que você entenda é que uma coisa é você assistir uma aula de maneira passiva, só eu falando e você aí anotando, aprendendo. Outra coisa é quando você é ativo, quando você é o protagonista. E a ideia vai juntar com o tema da aula de agora, dessa revisão, que vai ser que a gente gosta, os pensadores da educação. Então, em linhas gerais, daqui a pouco eu vou colocar para vocês aqui, a gente pode pegar o conteúdo de questões pedagógicas, legislação da educação e colocar em 3 grandes áreas. Primeira área, nós chamamos de fundamentos da educação, onde estão os pensadores, onde estão as tendências pedagógicas, inclusive assunto da aula anterior, da revisão da aula anterior. Nesse primeiro grande grupo vai entrar Paulo Freire, Piaget, Vygotsky, Duval, Skinner, uma galera toda aí. Mas você foca naqueles que são mais importantes. Ok? Então, uma coisa são os fundamentos, outra coisa é a prática pedagógica. Nós chamamos isso de didática e organização do ensino. Então, nesse primeiro quadro que vocês têm aqui, nessa revisão, são os pensadores. No próximo quadro, vai ser a outra parte das questões de prova que vão tratar do processo da aprendizagem, da prática pedagógica, do ato educativo. Você percebeu, se você trouxe o material, está aí com você então viu que ele tem 20 questões. Essas 20 questões são os assuntos dessas revisões.
ok? Se você não trouxe, vou projetar aqui, você vai poder acompanhar. Colega, tem um papel aqui para você pegar. Quem chegou depois, tem um papel aqui, tá? Esse papel é outra parte que nós vamos trabalhar, a questão da legislação, a revisão também da legislação, ok? Mas isso é para o finalzinho. Tem que pedir na secretaria agora. Você pede dela mais uns 5, por favor. Se você for, não precisa ser agora não, tá aqui. Você vai usar isso depois, tá bom? Já pede então. Outra coisa, então uma coisa é tratarmos os fundamentos da educação, outra coisa é tratarmos a prática pedagógica, a parte didática, a organização do ensino, e outra coisa são as leis. Então hoje vamos tratar primeiro os pensadores, depois a didática do ensino, depois o material novo que trago para vocês, que é sobre a RTB, nessa revisão, ok? Para os que estão chegando de turmas novas, a gente vai ter conteúdo novo, tá? E também está nesse material de vocês, material da semana passada, que é sobre Howard Gardner, hoje também, ok? Então vamos lá então. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos para mais uma aula de conhecimentos pedagógicos. Está sendo gravado para colocar no YouTube, nas redes sociais. Eu ainda não decidi onde eu vou colocar, fazer os recortes direitinho que a gente posta, tá? Vamos lá. Então eu tenho aqui os pensadores, eu trouxe 2. Tem mais. E desses 2, não é só isso, tá? É uma maneira bem mais prática e rápida da gente entender, nós entendemos. Piaget e nós temos o Vygotsky. Os 2 viveram no mesmo período, mas um pouco nasceu na mesma data, no mesmo ano. Respiraram o mesmo ar, como viveram com as mesmas situações históricas daquela época, do início de 1900. Os 2 pensaram a educação como um local de transformação, mas uma transformação pessoal. Como é que era antes deles? Antes deles nós tínhamos o que você conhece como tradicional. O professor manda, o aluno obedece. Uma relação vertical. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Ainda muito se é assim. Mas nessa relação horizontal, se o professor manda, o aluno obedece, aluno bom é aquele que não pensa por ele mesmo. O professor dá o conteúdo pronto, acabado, como verdades absolutas, e aí ele absorve e o reproduz na hora da prova. Vimos muito disso na aula anterior. Também você vai se lembrar da seguinte maneira: quando eu trato da questão tradicional, o aluno é uma questão de subordinação. O professor sempre está certo, o aluno está sempre errado, ele não tem voz, eu não me importo com ele, eu simplesmente jogo o conteúdo e ele que se vire para estudar. Eu não volto, eu não reviso, lembre-se, a minha metodologia é revisão, tá? É conteúdo novo, você introduz o conteúdo, depois você consolida, produção, revisão e questões de prova. Mas tradicional não. Tradicional, o professor dá o conteúdo de matemática, depois ele avança. Se o aluno pegou nota baixa, ele não volta, não investiga, ele simplesmente continua. E aí, nesse sentido, eu classifico alunos entre bons e ruins, entre melhores e piores, entre classificados e reprovados, no caso, retidos, né? Retidos. Então, na tradicional, que vigorou antes deles, o aluno era um mini adulto, um adulto em miniatura. Agora não. Entra na educação uma coisa chamada psicologia da educação. Quando a psicologia da educação entra na educação, uma coisa acontece. A criança então passa a ser não só objeto, mas um ser sujeito à aprendizagem. Então, Vygotsky e Piaget tiveram o seguinte pensamento: a criança, ela é protagonista da sua própria história. A criança aprende melhor quando se envolve com o objeto a ser ensinado, quando faz sentido para ele. Nós citamos na aula anterior sobre a pedagogia pedagógica crítico-social dos conteúdos, onde a finalidade do conteúdo era ser algo concreto e não abstrato, não uma coisa que está na cabeça dele.
Eu ilustro quando eu digo que na sua escola funciona assim, quando eu cito alguma coisa que faz sentido para você, você liga o conteúdo a algum conhecimento seu, aí faz sentido maior. Então, nós inauguramos aqui uma concepção de aprendizagem, que nós vamos chamar de construtivismo. O construtivismo ou o interacionismo vão ser então sinônimos, tá? Falou construtivismo, falou interacionismo. Assim também, se falar construtivismo e interacionismo, também falou socioconstrutivismo e socio-interacionismo. Qual a diferença? A diferença é que Piaget está ligado ao construtivismo e interacionismo, e Vygotsky vai estar ligado ao socio-construtivismo e socio-interacionismo. Qual é a diferença entre os dois? Você viu que existe um prefixo aí, né? Então, construtivismo, socio-construtivismo, interacionismo, socio-interacionismo. Esse prefixo de sócio quer dizer social, porque além do que Piaget fala, existe a questão social, a questão cultural, a questão do mundo que está aí fora. Já eu explico o que vai fazer sentido, ok? Eu sem óculos, eu enxergo vocês como assim. Eu sei que vocês estão aí. Eu sei que estão me enxergando para longe. Eu tenho astigmatismo. Você está brincando? Não se preocupe, não se preocupe. Eu me viro. Mas assim, se eu começar a gritar, eu peço ali. Poxa, tá bom. Como é para longe, o óculos, exatamente isso, né? Eu consigo. Perto eu enxergo. Se eu colocar aqui, o celular eu enxergo. Se eu colocar aqui, tem gente que é o contrário, né? Quanto mais longe. Eu espero que vocês continuem aí até o final. Espero que continuem aí. Não me deixem falando sozinho. Se eu ver que está muito azul, tem alguma coisa errada. Meu povo, vamos lá. Então, o construtivismo e o interacionismo, eles têm uma corrente voltada na interação, interacionismo, na construção do conhecimento, construtivismo. Já Vygotsky igual, só que ele adiciona a questão social, a questão do ambiente da criança faz a diferença. Concorda comigo? É ou não é? Ontem meu filho, minha esposa, vamos comprar para as crianças. Vamos comprar isso, eu tenho 2 meninos, eu tenho um de 9, eu tenho de 8 e um de 11. E a minha filha, de 19, ela está me ganhando presente de... Ela ganha também, que ela um monte de coisa que a gente comprou. Mas deles são brinquedos. E aí a gente estava pensando, vamos comprar um patins, porque a minha esposa, quando era menor, gostava de patins, andava de patins, ia para patins em todo lugar. Eu nunca andei de patins, não sei nem como é que se usa aquilo, nunca, sabe minha mãe? Então ela nunca deixou. Aí minha esposa falou, vamos comprar um patins para o maiorzinho, porque ele está na hora de aprender. Se ele puxou a mãe, vai ser um excelente. Como é que se chama? Patinador? Vai ser um excelente patinador. Se puxou o pai, não vai soltar nunca na vida. E aí compramos, aí pensamos, foi para ela, olha, vamos fazer o seguinte, a nossa filha tem patins. Em vez de a gente comprar R$400 no patins, vamos testar primeiro? Vamos ver se o menino interagindo com o objeto a ser conhecido. Ele dá conta? Já testamos com violão, eu queria tanto que ele fizesse violão. Fomos numa aula de violão. Eu falei, se ele gostar, eu compro o violão. Pequeno, que tem violão ruim, pequeno violão. Eu compro o violão, chegamos lá, o menino não tem condições de violão, não tem dom para violão, não quer violão. Achou aquilo, ele viu uma versão para violão, pelo menos não quer ser dinheiro. Vi o talento dele, não é musical, igual o pai. Esse puxou o pai. E aí nós fomos, colocamos o patins dele, próximo da frente da nossa casa tudo acimentado. O menino não nasceu para patins, não gostou de patins, abandonou o patins em menos de 5 minutos. Igual o pai. Igual o pai. E economizamos. A ideia era boa, olha. Economizamos. Ele não quis mais, o patins estava, o patins da minha filha está lá.
em baús de sonhos esquecidos, guardados pela memória. Ou seja, quando a gente interage com um objeto a ser conhecido, segundo esses pensadores, a aprendizagem ela é significativa. A pessoa aprende mais. Educação infantil. Vamos aprender números. Bota o menino para separar grãos, para ele desenhar, colar, textura. Ele tem que sentir, tocar, cheirar, abraçar. Algumas vezes até comer os meninos para fundamento, né? Eu estou no ensino médio, vou ensinar então razão, proporção, vou comprar uma pizza. Não, tem tantas maneiras diferentes de ensinar isso. Fora que tem jogos, né? Jogos, a pessoa acerta, brilha na tela, explode fogo de artifício, a pessoa quer aprender mais, porque isso são estímulos. Concorda comigo? Que a criança, na hora de aprender, ela não é a pessoa principal da aprendizagem, ela não tem que ser o centro da aprendizagem. Piaget falava isso. Piaget dizia que o conhecimento ele é construído. A mente da pessoa ela vai mudando, se alternando. Não é só a transmissão de conhecimento pronto e acabado, mas também é uma relação próxima com aquilo. Aí eu lembro a vocês da escola nova, escola renovada diretiva, escola renovada diretiva, escola renovada diretiva, nós chamamos de escola renovada progressivista. Na escola renovada progressivista já inicia Piaget. Nesse momento da educação brasileira, lá em 1920 até 1950, Piaget estava no auge, estava bombando, estava com... Me dá uma música de hoje em dia que está na moda. Qual? Não, agora vai ter que falar. Desenrola, bate, né? Essa daí é. Aí. Não, eu estou por fora de música, tá? Ainda bem que ninguém citou uma música de sentar, quicar, sentar, ainda bem que ninguém citou esse tipo de música. Mas veja, nessa época, Piaget estava na moda, todo mundo falava do cara, estava... E então existe um movimento na educação, um movimento progressivista, onde a educação é vista como local, onde a criança tem que ser ouvida, onde a criança tem estágio de desenvolvimento, onde a criança, a teoria dele é que quanto mais a criança cresce, de acordo com a sua genética, mais aptidões mentais ele consegue fazer. Quanto mais a criança, bebê, não sabe falar nada, vai aumentando, de acordo com a idade, de acordo com a maturação biológica, a maturação dele, a criança vai desenvolvendo capacidade de fazer sinapses, de fazer ligações mentais, neurais. E aí esse movimento da escola nova, no Brasil, chamado escolanovista, não esqueça dessa palavrinha, no Brasil, o movimento escolanovista, Lino Teixeira, Fernando Azevedo, Francisco Campos, esse pessoal do Brasil, fora que o Brasil tinha Gil e Montsou, tinha um pessoal bacana também, eles eram a questão da defesa da educação, era a escola contra o modelo tradicional. Adão, como era naquela época? Deixa eu contextualizar vocês, existia escola de meninos e escola de meninas, porque alguém disse que não podia misturar os dois, porque ia dar confusão. E aí você tinha um currículo escolar feminino, onde aprendiam a crochê, costurar roupa, fazer comida, cuidar de criança, e tinha um currículo dos meninos, que eram voltados para as áreas mais, digamos assim, não intelectuais, mais de força, como construção, carpintaria e assim por diante. Mais braçal. Mas a escola nova é um movimento, lembre-se, eles entram, a psicologia e a educação entram na escola, e agora a escola se presta como um tipo de democracia para todos. Ainda não é como é hoje, mas já é o início. Nós temos então, o que mais tarde outro cidadão vai escrever, como metodologia ativa. Eu também escrevi no material anterior como assimilação ativa. A assimilação ativa, segundo esses teóricos, é quando o aluno ele busca conhecimento.
Adriano, vou montar na minha casa uma tabela, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Eu vou colocar segunda, eu vou estudar tal matéria, eu vou pesquisar, vou estudar só aquela matéria, na terça, na quarta também. Vou pesquisar questões de prova, vou lá no seu blog, baixo no simular, começo a fazer simular. Porque eu quero aprender. Não é melhor do que alguém que só passivamente recebe o conteúdo pronto acabado? Não é melhor quando você busca o conhecimento? Não é. Quando você se interessa por ela, eu preciso aprender a dirigir. Você vai em busca de aprender a dirigir. Eu tenho uma amiga que tirou carteira agora, ela já é uma senhora de idade, ela falou que nunca é tarde para realizar seus sonhos. Estava lá, agora ela só posta foto com a mão no volante. E o horizonte, agora ela só está assim, está numa fase que adorou, está se realizando. Segundo ela reprovou 8 vezes para a direção de carro. 8 vezes. Segundo ela, eu reprovei uma. Eu dirijo desde os 14 anos de idade, nunca bati o carro, e quando eu fui dirigir, na baliza, bati atrás e reprovei uma vez. Olha que eu dirijo desde os 14 anos, eu entregava cimento para o meu pai dirigindo a caminhonetezinha. Não estou brincando, meu pai tinha uma cara de evolução. Minha irmã, que nunca pegou um carro, a única coisa que ela aprendeu foi fazer aquele trajeto e repetiu. Ela passou de primeiro. Falou para sair do trajeto, ela já não sabe mais o que eu tenho que fazer. Hoje ela já dirige, logicamente. Então você percebe que quando você busca aprender, quando você vai atrás do conhecimento, faz mais sentido, concorda comigo? Piaget, quando ele fala da metodologia ativa, você pode fazer da seguinte forma, olha a ideia, imagina que você vai fazer um conteúdo na próxima quinta-feira. Na quarta-feira você passa para o aluno, olha, vamos fazer uma sala de aula invertida, você vai estudar primeiro, quando eu chegar, a gente pega o que eles aprenderam, a gente então faz essa mediação. Talvez isso possa te ajudar. Ou então, eu quero aprender, estou ensinando sobre briófitas, angiospermas, as folhas das árvores, eu quero os meninos, vou lá para a área verde da escola. Eu imagino que todas as escolas têm uma área verde, uma praça. E aí você mostra, você pega essa folha, quais são as características, ela pega com qual tipo, a pessoa, quando ela pega, sente, toca, cheira, mastiga, ela se relaciona melhor. Então, essa assimilação ativa, nós vamos ter outro cidadão. Não é cidadão, vai ser Ausubel. Ausubel vai dizer pra gente que quando você pensa em alguma coisa, lembre-se, junto com o Piaget. Quando você vai falar de futebol, tudo que você sabe de futebol está numa caixinha que aflora naquela hora. Os traumas também. Se você vai falar sobre, vamos ver aqui, novela, você pega na caixinha da novela, tudo que você sabe daquela novela está naquela caixinha. Ou seja, você tem um conhecimento prévio de tudo. A criança tem um conhecimento prévio de tudo. Quando esse conhecimento prévio se choca com um conhecimento novo, existe uma construção de novo conhecimento. Ele chama isso de assimilação ativa. Eu brinco da seguinte maneira: os mais antigos não vai brincar, só os mais novos. É uma brincadeirazinha chamada imagem e ação. Podemos? Eu vou desenhar uma imagem. Eu só sei desenhar uma imagem, então os antigos não falem a resposta. E aí os mais novos digam: que imagem é essa? Veja, conhecimentos prévios se chocam com conhecimentos novos. Aprendizagem, assimilação ativa. Que desenho é esse? E aí? Para alguns esse desenho é um óculos, para outros é um halter, para outros é um sutiã. Há quem diga, há quem veja isso e já assimile, halteres. Veja que quando você não sabe o que é, você está inquieto, você quer descobrir o que é. Essa curiosidade, quando você não sabe o que é, a sua mente está em desequilíbrio. O Piaget chama isso de desequilíbrio. Ou seja, aprender é equilibrar-se. E aí eu vou desenhar então imagem e ação
ninguém adivinhou, eu continuo aqui. É um carro. Então, nesse exemplo simples de imagem e ação, eu quero mostrar para vocês que quando você está diante de um conhecimento novo, você busca aquilo que você já sabe para entender o fenômeno, para explicar o fenômeno, para racionalizar o fenômeno. E aí, quando vem um conhecimento novo, faz mais sentido. Vygotsky chama isso de zonas de desenvolvimento. Vygotsky chama isso de zonas de desenvolvimento. Piaget chama isso de teoria psicogenética da educação. Adriano, simples assim? Simples assim, mas, claro, tem muito mais. Então veja, eu tenho outro exemplo que é clássico também, eu tenho vários exemplos. Que é de quando eu fui para Curitiba, eu peguei um trem e fui para uma cidade chamada Morretes para comer barreado. Barreado é uma comida típica de lá, só que quando falo para mim barreado, eu não sei o que é barreado. E no trem falava, eu estava com um grupo dos nossos colegas, olha, trem vai lá, barreado, barreado é bom, barreado é amor, barreado é paixão, coma barreado. Viagem de trem todinha, comida típica do litoral de Paraná, barreado. Aí falava assim, olha, tem um restaurante que a Ana Maria Braga fez, um ao vivo, restaurante bom, vocês vão lá e comam barreado. Como eu já sabia que Morretes é uma cidade litorânea e que tem muito da questão de crustáceos, peixes, eu imaginei, já tentava identificar, barreado tem a ver com aquelas ostras, imaginei algo assim. Né? E descemos, fomos lá e a pessoa falou o que vocês querem, que cidade a gente pediu. O barreado. Pedimos o barreado, serviu o barreado. O barreado, para quem não sabe, é um guisadão de carne. Antes de falar que barreado é um guisadão de carne, você ficou pensando, imaginando, arquitetando, procurando soluções, hipoteticando, imaginando. E quando eu digo, quando eu faço uma comparação com alguma coisa que você conhece, você já sabe como é barreado. É ou não é verdade? Quando eu digo algo que você sempre vai tentar associar. Aí eu disse que é barreado, você já associa. Eu disse que é cozidão de carne, você já associa. Você sabe como é, sabe o gosto que é, sabe como é temperado. Sabe qual é a diferença? Que lá é feito numa panela de barro. Aí por isso o nome, barreado. É pessoas saírem de casa para comer algo diferente, vai comer algo que você come em casa. Não, você está fazendo história. Qual que não é indo programado? Eu fui lá só para tirar foto e voltar. Mas olha, estou aqui. Estou aqui só para pobre isso, só dá para dar oi e voltar. Outro dia você está na André, que isso? Outro dia eu estava dando aula aqui já. Como que o mundo gira, né? Ok, então vamos lá. Simulação ativa, você entendeu com esse exemplo do barreado, com esse exemplo aqui do jogo Imagem e Ação. Tem um livro que eu gosto muito, que é de Saint-Exupéry, que é O Pequeno Príncipe, onde ele desenha essa imagem aqui. E a pessoa imagina que é um chapéu, quando na verdade é uma cobra comendo um elefante. Né? Imaginar fora da caixinha, né? É como se eu falasse, complete a frase. Mais vale um pássaro na mão do que você somente já não completa? Já não está preparado para responder aquilo automaticamente? Exatamente, igual. Bacana? E aqui, no caso, o aluno ele é protagonista. O aluno protagonista, porque ele é o ser da sua própria história. Eu estou muito gordo, só que preciso dar uma... Ou os dois também. Ninguém tinha reparado. O que eu estava falando? Aluno protagonista. O aluno, quando ele é o ser principal, não é o professor. Quando o aluno
Ele é a pessoa a quem eu vou estudar, a quem eu vou me preocupar. Ah, ele não está aprendendo. Por que ele não está aprendendo? Eu crio intervenções. Né? Porque eu não estou aqui só para você na escola saber, só para fechar a régua, receber no final do mês. Caiu o 14º ontem, né? O 13º ontem, né? Ah, eu só estou aqui. Não, você tem que se preocupar com o aluno. O aluno é o protagonista. O aluno é o centro. A escola onde o aluno não é o centro, a escola onde o aluno não é o protagonista. Essa escola, o aluno é por último, mas tem que pensar nos professores primeiro, na direção primeiro, o aluno ele que fica de escanteio. Pensar primeiro no aluno, fazer os tempos de aula pensando nele, planejar pensando nele. Lembre-se que antes dele nós tivemos a questão da pedagogia tradicional. Mas as questões de prova, na hora que perguntar, eles não colocam, comparando a tradicional com a crítica social dos conteúdos, comparando antigamente com o dia de hoje, não faz isso. Eu só falo, a planejar é, 2 pontos, letra A, você sempre vai pensar nesses caras. E se esses caras estão dizendo que o aluno é protagonista, o que estiver aparecendo com ao planejar, o professor deve se preocupar com as relações sociais do aluno, com o ambiente externo, correto. Se a questão de prova falar, é correto afirmar que o aluno ele é um ser passivo, memorizador, enciclopedista, que o professor manda e obedece. Isso está certo ou errado? Está errado. É nesse sentido que você tem aqui na sua mente. Essa dica é primordial. Tá? Você tem que ir com isso na cabeça. Lembre-se, a bandeira vai falar, comparando um com o outro. Não vai fazer isso. Mas todas as vezes que é com a resposta certa, você vai pensar nesses caras como sendo a primeira opção. E o tradicional, como a resposta errada. Como as opções que estão lá só preenchendo linguiça. Ficou claro? Isso você vai aplicar durante todos os seus estudos daqui para frente. Ok? Então vamos lá. Se o aluno é protagonista, o professor é mediador. Piaget chama isso de professor mediador. E o Paulo Freire chama isso de relação horizontal. A relação vertical, então, o professor manda, o aluno obedece. Aqui não. Professor e aluno são no mesmo nível. Professor e aluno aprendem juntos. É uma relação de mão dupla, uma relação dialética. Um aprende enquanto ensina, o outro ensina enquanto aprende. Então, ou seja, uma relação horizontal. Então, Paulo Freire vai dizer que o aluno e o professor estão numa relação de horizontalidade, mediados pelo mundo. Isso aqui é o mundo, esse aqui é o aluno, esse é o professor. Os dois estão na horizontal, numa relação de horizontalidade, uma relação de igualdade, não uma relação de superioridade. Ok, de Piaget era isso. Nós já desenvolvemos aqui a teoria da psicogenética. Piaget, ele vai responder a seguinte pergunta. Aliás, ele tem uma pergunta para fazer que ele tenta responder a toda, que é a seguinte: como uma criança se adapta ao meio que vive? Eu vou repetir, tá? Se quiser colocar em algum lugar, como uma criança se adapta ao meio que vive? Ele olha para os pássaros se adaptam, os ursos se adaptam, as larvas se adaptam, os seres se adaptam ao meio que vivem. Piaget, biólogo, ele então tem filhos e fala e olha para as crianças agora. E pergunta como é que uma criança se adapta ao meio que vive, como é que o bebê começa a se adaptar. Para ele aprender a se adaptar. Frase de Piaget. Para ele aprender a se adaptar. Então ele cria a teoria psicogenética da educação, que não vamos tratar agora, vai ficar para um outro momento, mas essa teoria psicogenética da educação, ele cria 4 momentos. Se você quiser anotar aí, o primeiro é chamado de assimilação. O segundo momento é chamado de acomodação. Depois da acomodação, ele vai dizer o que chama de equilibração. Depois da equilibração, nós temos o que ele vai chamar de adaptação. Nessa sequência, tá?
Qual é a porta de entrada do conhecimento? A assimilação. Os olhos, os tatos, os sentidos. Quando eu aprendo um conteúdo novo, primeiro, para Piaget, eu assimilo. Depois, eu guardo em algum lugar do estômago, da cabeça, do coração, do cérebro. Em algum lugar do seu cérebro você acomoda. Enquanto você assimila e acomoda, você está em estado de desequilíbrio, inquietação, curiosidade. Uma vez que aprendeu, você equilibra. Equilibrar é se adaptar. Adriano, está muito rápido. Eu sei, é só em linhas gerais. Se você quiser, como eu, decorar, eu chamava isso de A-A-E-A. A-A-E-A. A sequência é importante, tá? Não é de qualquer maneira, é nessa sequência. Junto com a teoria psicogenética da educação, Piaget desenvolveu os estágios de desenvolvimento humano. E agora eu vou ter que catar aqui o apagador, que eu sou o quê? Não vou. Ele me deu choque. Eu não tenho surpresas. Os estágios de desenvolvimento humano, eu não vai ensinar cada um? Não. Eu vou citá-los e dar algumas orientaçõezinhas, mas isso aqui, gente, é uma aula inteira. Quiçá 2. Só sobre os estágios de desenvolvimento de Piaget. Estágios esses que você sabe são importantes para a sua prova. Mas, atrás de vocês, não tem nenhuma questão sobre isso, tá? Só tem objetivos, só tem outras questões, mas não sobre os estágios. Vai ficar para um outro momento. Nós temos então 4 estágios de desenvolvimento humano para Piaget. Tá? Adendo, existem outros teóricos que falaram, existem, Charlot, Lalo, tem um pessoal que também cria, mas esse pessoal não cai na prova. Piaget cai. Se Piaget cai, quem somos nós para contrariá-lo? São 4 estágios de desenvolvimento infantil. É legal, já para quem não conhece falar agora, porque quando você for ver lá na frente vai mais sentido. Faz igual um jogo de xadrez. Quanto mais você pratica, mais você vê cada peça de um ângulo melhor, de uma maneira melhor. Então, introduzir isso aqui agora e mais tarde consolidar vai fazer toda a diferença. Os estágios de desenvolvimento humano é de acordo com a idade. É de acordo com o quê? A idade. Então, o primeiro estágio vai ser de 0 a 2 anos. O segundo estágio vai começar a partir dos 2 anos. Não é? O primeiro estágio é chamado de uma coisa, deixa eu perguntar para você, bebê. Nasceu, ele faz o que? Ele já filosofa da vida, ele não é puro reflexo? Não é? Você tentar pegar a mão dele, ele tenta inclusive fechar, não sabe nem fechar a mão. Se você é professor de educação infantil, sabe que no início a criança não sabe nem pegar uma caneta. Mas depois já está remontando. Então, a criança bebê, ela também não vai perguntar se você está cansada de ter trabalhado o dia todo, à noite, vai chorar a noite inteira. A bebê não vai falar, você está tão cansada, mamãe, vou deixar você dormir. Não vai fazer isso, ela não está inimiga, ela vai gorfar, vai mijar, vai defecar, vai chorar, vai fazer tudo de uma vez, às vezes é tudo de uma vez. Então, nessa idade, Piaget, vendo essas características, ele fala que nessa idade é apenas movimento e apenas sensações. Ele chama então de sensório motor. Esse é o mais fácil de responder questões de prova, porque as provas já perguntam na prática. Qualquer coisa que se pareça com o bebê já sabe que é de 0 a 2 anos. É ou não é? Fase da amamentação, você não vai dizer que é na adolescência. Pelo menos não deveria dizer que é na adolescência. Você vai dizer que é sensório motor. Falou e a criança está aprendendo a ficar em pé. Está aprendendo a empurrar uma cadeira.
Está aprendendo a sugar. Meu filho, ele abria os armários, jogava as panelas de um lado para o outro. Ele está aprendendo psicomotricidade. Tudo isso é sensório motor. Ficou claro? Tranquilo assim. O segundo estágio, muitos aqui já dão aula para esse estágio. São as crianças menorzinhas, educação infantil. Para Piaget, vai de... Se o último começou de 2, vai começar aqui de 2 a 7 anos. 6 a 7 anos. Esse de 2 a 6 a 7 anos, a criança fala. Falou, está no segundo estágio. É exatamente isso, falar. Meu filho aprendeu a falar com 1 ano e meio, então ele já está no segundo estágio. Falou, subiu de nível. Porque isso aqui é aproximado. Não é a criança quando tiver 2 anos de idade, no dia 4, que dia é hoje? 11. A criança chegou no dia 11 de dezembro, ela vai falar, vai subir de estágio. Não, são as características. Aqui é a fala. Outra coisa, o nome dessa é pré-operatório, porque ele pré-opera a lógica. Pré-operatório. Se quem aprendeu a falar, existe então a aquisição dos símbolos. Símbolos, leitura, escrita e cálculo, mas também a fala. Explosão simbólica, a fala dos porquês. Por quê? Tudo isso aqui, preparatório. Mas, o outro estágio já é para os outros professores, 6 a 7, a qual idade? Aqui, primeiro ao quinto ano. Aqui no primeiro ao quinto ano, já faz matemática, já ordena, já sequencia, já sabe frente, verso, sobe, descer, lateralidade, movimento. Então vai chamar de operatório concreto, porque ele opera coisas concretas. Operatório concreto. Vocês viram que a bola da FIFA tem carregador? Vocês viram? No início do jogo fica lá carregando igual um celular. Vocês viram isso? Tem um transmissorzinho nela. Se em 1950 alguém falasse que as bolas do futuro têm que ser recarregadas, o cara não ia acreditar. Né? Agora imagina 120 minutos de bola, né? Mais as pênaltis, né? Tem que ter uma bateria boa. Por que eu citei a bola? Porque a bola é uma coisa concreta. Ele olha circular, ele olha macio, ele brinca com a bola, ele joga com a bola, interagir com objetos concretos. Qualquer coisa que venha com interação de objetos concretos é um operatório concreto. O nome já diz concreto. Volume, massa, ordem os DVDs aí em ordem de cor, em ordem alfabética, ele ordena, porque para ele tem que ser algo concreto. O pré-operatório, explosão simbólica, a fala aparece. Qualquer coisa só da fala está aqui. No pré-operatório também o egocentrismo. Aqui diminui o egocentrismo. Mas aí, no último estágio, o quarto estágio, qual a idade do quarto estágio? Adriano, eu estou em qual estágio? Bom, você é adulto, você como eu. Não existe estágio adulto, eu só vi o desenvolvimento infantil. Só até a adolescência. Se é 12 anos em diante, se aqui ele opera, aquele pré-opera a lógica, se aqui ele opera a lógica concreta, no quarto estágio ele vai operar a lógica total, a socialização. A lógica tanto mental, ele pode fazer coisas, pode não só entender as regras, como manipular as regras. Ele não obedece por obedecer, agora ele obedece consciente ou não obedece. Ou então ele fala, não vou para a igreja. Ou então ele fala, eu vou ficar no celular até tarde, porque eu estou na minha vida. Você vai lá, dá um tapão no menino, desliga o celular, dá a castigo dele. Mas aqui, os adolescentes, a palavra de ordem aqui, qual é o nome do quarto estágio? Operatório formal. Operatório formal. Nessa aula,
A gente repete tanto que você sinceramente já está na sua cabeça. A mente já está formada, já está formalizada, já está socializada. Aqui, zero socialização. Aqui, fase das amizades, fase da rede social, WhatsApp, na verdade, Instagram. Aqui está desenvolvendo a mentalidade. Aqui já desenvolveu completamente a mentalidade. De linhas gerais, está desenvolvimento humano. Ok? Bacana? Outro dia a gente diz outras técnicas aí. E aí nós vamos para o Vygotsky. Está aparecendo o Vygotsky aqui? Está aparecendo? Se você empurrar para cá, eu ia ficar tão feliz. Ok. Vygotsky, então, junto com o Piaget, parecido com o Piaget, do mesmo período. Não, pode mexer todo. Não, vai todo. Você consegue? Confio em você, coloca bem aqui, por favor. Confio em você. Isso é só isso é caro. Confio em você. Aí eu vou te balançando um pouquinho. Viu? Ele tem uma boa motricidade. Ah, se não tivesse também. Tá encaixando? Ok? Tá. Vamos lá. Depois a gente pode fazer um ao vivo? Depois a gente pode fazer um ao vivo? Podia fazer agora também, não é? Posso? Vocês me permitem fazer um ao vivo na gravação? Tudo bem. Deixa eu desligar aqui da gravação.